Jornal Mundo da Expressão, hoje no dia dia 20 de nove de 2019, venho falar um tema que é a educação, pelo geógrafo e ao mesmo tempo educador, Adílio Jacinto. Nós vamos tocar alguns aspectos hoje que é a educação brasileira e quais são os reflexos dela. A primeira pergunta que eu vou inserir para você é a seguinte: o que você acha da educação brasileira hoje? Primeiramente, vamos ver a situação familiar. A família é a base de todo o processo educacional. Um país tem famílias desestruturadas, vão gerar desestruturação também social. O primeiro passo é ver o que a família está fazendo hoje. E o Brasil passou por períodos onde a família foi desestruturada. Começou em que ano mais ou menos esse estruturamento? Por quê? Em 1500 já começou já, que poucos tinham acesso à educação. Mas o pior foi a partir de 1970, onde houve o processo de escola para todos, não repetência, não diminuição do salário dos professores, era que foi feita essa diminuição através do sindicato, que queria, ao invés de colocar ele antes de 1970, o professor era categoria especial. A partir de 70, ele virou servidor público, normal. Então houve a dilapidação salarial do professor. Antes eles ganhavam quase igual ao juiz, hoje não ganham quase igual ao juiz. Mas não é isso que é o importante. É também mais importante ter um ganho salarial para atrair gente para poder fazer educação melhor, etc. Para o professor ficar melhor, né? Mas o grande problema, a partir de 70, o Estado deixou de fazer as políticas econômicas e deixou na mão de pessoas que não entendiam nada de educação. E quem é esses personagens? Começou em 70, como os militares. Os militares é educação militar. Fazer educação militar, ordem e progresso, e ir em cima da mentalidade do brasileiro, que só através da ordem e progresso é que haveria educação melhor. Eu tive conversando com um coronel, o coronel Frazão. Ele fez um discurso da educação que vai melhorar, porque a educação é o caminho para a melhoria do país, mas não é isso. A família é, primeiramente, a mais importante, que a partir de 70 houve também a televisão, entrou a televisão entrou assumindo o papel do Estado. O Estado, no vez de educar a família, de fazer com que a família fosse para frente, houve desvirtualmente toda a midiática, todos os mecanismos de mídia, televisão principalmente, assumiu o papel de educador. Só que a partir de agora piorou. Então as coisas pioraram a partir de 70. 70. E 70 atingiu o ápice da ignorância, que você quer dizer? Começou a destruição mesmo da educação brasileira, que além do professor não ganhar bem, passou a desvalorizar a família. Aparecer as coisas que vou te falar, desestruturante. Começou a aparecer as novelas que eram Mal e Bem, Irmãos Coragem, que apareceu com os irmãos um traindo o outro. Então começou a destruição da família, que era católica, né? Passou a ser já não mais católica, passou a ser mais, apesar que o catolicismo não ajudou, não. O catolicismo na escravidão,
mesmo depois da escravidão, não ajudou a educação brasileira, não. Tanto tem aí as grandes faculdades, que antes era a PUC, a Pontifícia Universidade Católica, que era uma das melhores, mas não formou cidadão mesmo para mudar. E a culpa maior é que nunca teve um ministro da educação compatível a por exemplo, o economista do PT, o Mercadante, ele era economista, e hoje, outro economista. Pessoas que não estão assim, são especializadas, são profundos conhecedores da educação. Não são profundos, não são profundos conhecedores. E mesmo aquele que falam que é o Paulo Freire, que era o maior patrono da educação brasileira, está errado também, porque estava na doutrinação. Usar o meio da escola para doutrinar, para fazer a revolução socialista. Atrapalhou bastante também a pedagogia do oprimido. Mas a pedagogia dos militares também atrapalhou. Mas a pior pedagogia foi a pedagogia da televisão. Essa é a pior. Porque o professor, ele fala 2 horas uma ética, daqui a pouco a televisão vai lá e fala outra ética, em 1 minuto acaba com todo o trabalho feito pelo professor naquele 1 hora de trabalho. Ele ocupa um espaço considerável, de 4, 5 horas, né, na cabeça dos jovens, dessa geração que se formou. Né? Em 70, a partir de 70, como com outra reforma que não podia repetir, mas o aluno, também mais para frente com Lula não, com outros anterior, que não era para repetir o aluno não sente a necessidade que o Blaise Pascal falou, que é a necessidade da aposta. Eu aposto em mim para eu ser uma boa pessoa. Se não tem nada para eu apostar, como é que eu vou apostar numa coisa que não é boa para mim? Entendido. Se a aposta que sempre será a necessidade de agir. Nesse agir, se eu não tenho uma família estruturada, como é que eu vou entrar em sala de aula todo desestruturado? A família está desestruturada hoje brasileira. A família o salário é principal. Bom, o professor é bom o salário. Melhorar o salário do professor é ótimo. Mas a família é a base. E a família foi destruída de 40 a 70, foi destruída. 40 veio a reforma, 42 veio a reforma do ensino. Aí vem em 70, veio o comunismo também querer infiltrar na escola. E aí começou a querer só ideologizar a escola. Doutrinação da escola. Houve a doutrinação da escola e não levando a família em conta. A família não interessava. Então hoje as famílias são desestruturadas. E elas precisam de melhorias. E a nossa situação econômica brasileira está nessa capenga porque não houve uma política familiar primeiro. A família foi destruída pelos meios de comunicação. De forma extremada. Deu o Estado, que era para fazer gerador de informação, de opinião, a mídia, a televisão, a rádio, que vieram preencher essa lacuna. Me deu todos esses equívocos a nível educacional do estruturamento familiar. Outra coisa que você acha, então, que a questão salarial ela é importante, mas então, pelo ponto de vista, ela não é fundamental, né? Ela é fundamental. O salário é fundamental. O salário do professor é fundamental. Ele ganha mais para poder, por exemplo, professor de geografia. Como que ele vai falar dos Estados Unidos se ele nunca foi lá? Não teve convivência, não viu em loco. Então ele precisa ganhar bem para poder viajar, poder estudar, poder
fazer o mestrado, fazer o doutorado, ele precisa desse dinheiro. E a partir de 74, com a reforma que veio, colocando ele como funcionário público não especial, houve toda a incapacidade de ganho pelo professor, houve a proletarização do professor. A proletarização, através do meio sindical. Sindical. Que o sindicato queria que eles virassem sindicalizados, não categoria especial. No exército. Sim, fugiu a categoria especial. Antes era a categoria especial. Hoje ainda é na Constituição, mas só que na prática não é não. Que aí vivia-se, reclamo da educação, fala que a educação de 1960, 64 era boa. Era boa, o professor ganhava bem, tinha disciplina militar, que era ditadura militar, não podia falar muita coisa, era a sequência, o povo estava saindo da ruralização, urbanização, estava começando a urbanização brasileira, fazendo o êxodo rural, fazendo todo o trajeto, e ficou na mão da televisão. E ficou o êxodo rural, que era para entrar no urbano, para melhorar as condições da família, não, destruturou. Não houve uma estruturação a partir de 74. 74 a família brasileira entrou num processo de detonação total. Houve a degradação geral, psicológica, e é duro, né? Quer dizer, então, que você de 74, você falou que houve a reforma, então pressupõe que o professor tinha um status quo completamente diferente antes de entrar no processo da sindicalização que proletarizou o professor. E essa proletarização conjugou também com ideologias que você disse. Agora eu pergunto, o que você acha que pode ser feito agora para estruturar a família brasileira? Soluções existem. Primeira é reestruturar a família. Confúcio disse, quando a família melhora, o Estado melhora. Hoje a China é a grande potência porque seguiu o confucionismo. Porque a educação é primordial na China, no Japão, nos orientais. Então, Confúcio falou, se melhora a educação, melhora a família, melhora a educação. Se a família está desestruturada, como é que vai melhorar a educação? Não tem como, não tem ato. Não tem ato. Então, os princípios foi abandonado a partir de ser... O Estado brasileiro abandonou a família. Abandonou em 74, deixou fazer vinha a Rede Globo, vinha a Rede SBT. Pessoas que não entendiam exerciam essa função nas crianças. E além disso veio pessoas também dentro do Ministério da Educação que não conheciam. Hoje um aluno custa R$ 870 por mês para o Estado, mas chega na escola só 250. O restante fica na burocracia. 250 fica na burocracia. Porque ela não, então, por que não acabar com a burocracia? Toda a burocracia, deixar o dinheiro todinho pelo aluno na escola, o diretor direcionar o dinheiro, fazer um método pedagógico e tudo fazer, ir direto para a escola, não ficar passando por MEC, FUNEB, UNEB, TRESB, GEB, tudo burocracia que desestrutura e quer fazer uma lei universal para um particular. Uma escola é uma escola. A escola tem o diretor é desvalorizado por isso. Ele é só um pau mandado. A maioria é tudo pau mandado, porque não sabe. Se eu faço Montessori, se eu faço Frenet, se faz os grandes pensadores de educação, o diretor não pode fazer nada porque vem uma lei lá, estadual, federal, que faz ele falar: hoje o Estado tem
a União tem um currículo base. Não é isso, jamais. O Estado tem que sair fora, deixar só a escola resolver os problemas com a família. O Conselho Tutelar não adianta também. O Conselho também não tem. O Conselho Tutelar não vai resolver o problema da educação. Da educação, porque a família está desestruturada brasileira. Abandonaram a família. É isso. Agora a pergunta, assim, depois das considerações finais, numa perspectiva futura de uma geração hoje, que nasce com essa tecnologia, a tecnologia passa uma sensação para a maioria dos jovens, até pelo professorado, que eu já vi até uns professores aí citar, que parece que a educação pode ser resolvida com a tecnologia. Você não acha isso demais? Olha só, a tecnologia, o professor não sabe usar bem o computador. Ele sabe, tem que ter reciclagem do professor. E ele está desanimado, porque ele entra naqueles HTPCs que tem uns horários de trabalho que é 2 horas que faz lá, que é só conversa, o professor chega assim, de novo aquele negócio? Nossa Senhora, de novo, a mesma historinha. O professor, ele precisa ganhar bem. Ele mesmo, a própria auto-reciclagem, as pessoas que vão ganhando bem, vai ser concorrido e vai vir mais pessoas mais aptas, mais qualificadas dentro do processo. Dentro do processo da educação. Então, se não for valorizado, vai continuar também a mesma porcaria. Mesmo abandono, né? As suas considerações finais, você dá uma perspectiva de esperança futura ou você acha que ainda tem muito a caminhar? Pelo governo atual e o anterior, a perspectiva não é muito boa, não. A perspectiva esse que está aí é um economista que só está falando em contingenciamento. E ele só fala nisso. Eu acho que a palavra do anterior também era a mesma coisa, não melhorou. Ele falou que o Paulo Freire era o melhor método, mas não aumentou o salário do professor. Só ficaram 16 anos no poder, não aumentaram o salário do professor. E agora esse aqui, economista, fica falando em contingenciamento. Que é uma técnica de contabilidade para dizer que certos valores não estão sendo alterados. Não estão sendo alterados. Então não vê a família como importância. A família é importante. Ela tem que ter base. Se vai 870 por aluno, o aluno pode gastar 500 na escola, que ele quiser. Ele escolhe a escola, vai lá na escola, eu quero estudar aqui. Quanto que é? R$500. Ele pega 500 e paga e fica com 380 ainda no bolso. E a escola? Aí a escola vai gerando recursos por ela mesma. E não ficar Fundeb, essas coisas todas aí. Toda essa burocracia brasileira que fica dinheiro perdido no meio do caminho. Tá certo, é só suas considerações finais, né? É isso aí. Então o Jornal Mundo da Expressão hoje veio dar seu recado. É só um facho de luz, o assunto, né, merece uma se for falar muito, né, vamos falar da história da educação brasileira. O Jornal Mundo da Expressão uma vez já falou sobre mais em profundidade. Hoje só para lembrar ainda que nós não esquecemos do tema, né? Então o problema educacional brasileiro é familiar e salarial. Mais familiar. Que a família não está tendo base. Não está tendo base. Base nenhuma. Então vem garoto desestruturado para a sala de aula, eles vão lá e bagunça, não pode, chuta o diretor. Não pode mexer com eles também. Não pode mexer com eles. E aí vai atrapalhando. Então a família é importante. Enquanto a família não tomar consciência de que ela é corresponsável, não vai adiantar nada. Mas o salário tem que ter, sim. O salário tem que ser sempre justo, né? Justo. Tá certo. Obrigado. Muito obrigado. O Jornal Mundo de Expressão está vindo por aqui. Quem gostou, clique.